Olá pessoal, hoje temos um vídeo um pouco diferente, onde vou expor um pouco sobre minha família e alguns conhecimentos que obtive ao longo de 7 anos de pesquisa. Para introduzi-los ao tema, vou contar uma pequena história. Havia um garoto chamado Jeremias, que era morador da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Coincidentemente, no mesmo bairro do garoto, morava o Akira. Em uma tarde qualquer, Jeremias estava soltando sua pipa quando Akira cortou e aparou o brinquedo do Jeremias. Jeremias foi reclamar com Akira e ali começaram a discutir. Jeremias, ao invés de apenas solicitar a devolução da pipa, começou a insultar o Akira, com palavras de baixo calão, e passou a julgá-lo pejorativamente por causa de sua cor. Os xingamentos sobre questão racial extrapolaram a ética e moral, mas Akira permaneceu firme e não revidou. Inclusive, devolveu a pipa a Jeremias. Akira se questionou pensando, como pode um negro insultar outro negro por causa da cor de pele? Mesmo não querendo brigas ou processos, Akira ficou confuso e apenas para solucionar suas dúvidas, procurou um advogado e perguntou: Doutor Marcelo, quando uma pessoa com a cor de pele diferente de outra pessoa que seja negra a ofende, julgando-a pela cor, é racismo. Mas quando um negro ofende outro negro, baseado na cor da pele, pode ser racismo? Deixo que vocês, que assistem este vídeo, respondam esta questão aqui nos comentários. Sou descendente de espanhóis por parte de pai, mas não só isso. 50% do meu sangue vem de judeus sefarditas espanhóis. O termo sefardita ou sefaradita é gerado por causa das pessoas que possuem origem em Sefarade, que é a região da Península Ibérica. Não sou praticante do judaísmo, sigo a Cristo e a nosso todo-poderoso Criador. Mesmo descendendo dos conhecidos como judeus sefarditas, a prática do judaísmo foi extinta na nossa família, e consideramos o termo judeu como aquele que pratica o judaísmo, ou religião judaica. Assim, sempre foi, e apenas nos tempos modernos, após a Segunda Guerra Mundial, que o judaísmo é relacionado a um povo e não a uma religião. Minha família, digamos assim, judaica, carrega o sobrenome Martins e também o sobrenome Sanches. Inclusive, o governo espanhol determinou que, caso haja interesse dos descendentes com diversos sobrenomes, incluindo Martins e Sanches, será concedida a cidadania espanhola a estes, como vocês mesmos podem ver neste e em diversos artigos na internet. Tudo isso a fim de reparar o que aconteceu na diáspora judaica em 1492, quando os judeus foram expulsos da Espanha. Lá estavam meus antepassados. A única coisa que eu não entendi na história da minha família foi o fato da minha bisavó ter sido expulsa da Espanha entre o final do século XIX e início do século XX. Não sei se uma segunda diáspora aconteceu na Espanha, estando isso oculto na história oficial, e também não sei o que minha bisavó aprontou por lá para ser enviada ao Brasil. Já no tempo de Cristo, haviam 3 grupos praticantes do judaísmo: os fariseus, os saduceus e os essênios. Os fariseus e saduceus eram os grupos que seguiam as práticas estranhas, a lei oral do Talmud e controversas ao evangelho pregado por Cristo. Eram chamados de hipócritas e filhos do diabo pelo próprio Messias. Já os essênios seguiam a Torá e eram um grupo excluso e destacado na sociedade da época. Os essênios, na minha opinião, e pelo que venho analisando nos últimos 7 anos, podem ser as pessoas que formaram os judeus sefarditas espanhóis e portugueses, uma vez que sua conversão ao Evangelho e aceitação de Cristo como seu Salvador acontecem de forma mais fácil pela não contaminação do Talmud ou do misticismo cabalístico. Em contrapartida, temos os judeus askenazes, hoje oriundos de outras regiões europeias, estes que praticam ritos e práticas semelhantes aos fariseus e saduceus. Raramente um askenazim
se converte ao Evangelho de Cristo e o aceita como seu Salvador. Entre os séculos 8 e 10 d.C., havia um império muito próspero e de guerreiros super determinados, chamado de Império Khazar. O rei dos Khazares, por ter o domínio do território entre a Pérsia, de religião islâmica, e a Hungria, cristã, para não gerar conflito, decidiu oficializar o Império Khazar como judaico, ou seja, seguidores do judaísmo. Não vou aprofundar muito no tema, pois vocês podem ler o livro Os Khazares, a 13ª tribo, que traz um estudo completo sobre o tema. Seu autor, Arthur Koestler, foi um judeu que expôs que a maioria dos judeus da atualidade foram convertidos ao judaísmo pelo reino Khazar, e esta pode ser a origem atual dos judeus askenazes. Existe um estudo em andamento que aponta, repito, aponta e não confirma, ok? Aponta para o assassinato de Arthur Koestler pela Mossad, o exército israelense, mesmo este sendo judeu. Quem segue a religião judaica é judeu. Quem descende de Eber é hebreu. Quem descende de Jacó é hebreu israelita, das 12 tribos. Quem nasce no estado atual de Israel é israelense. E quem descende da tribo de Judá é judaíta. A maioria das pessoas não compreendem esses termos, pois não fazem um estudo etimológico, colocam tudo no mesmo balaio e saem pela internet pulverizando inverdades e palavras sem sentido. Existe um grupo de judeus mais radicais que praticam rituais e atitudes que nenhum ser humano em plena consciência pode concordar. Eu mesmo, tendo judeus em meus antepassados, repudio com veemência as atitudes dos conhecidos como senhores do mundo, que não seguem a Torá, mas o Talmud e a Cabala. Dentre todos, o primeiro grande erro do alemão do bigode foi colocar os judeus todos no mesmo balaio e chamá-los de povo. Isso era exatamente o que o movimento sionista desejava: converter uma religião em um povo. Por isso, no prefácio do livro O Éter e o Real Formado da Terra, faço questão de enfatizar que possuo problemas sérios com uma religião nefasta. Uma parte dentro do judaísmo que pratica coisas terríveis, e que isso não pode ser generalizado, pois seria um desrespeito aos meus antepassados. Assim como há católicos que não concordam com práticas do Vaticano e evangélicos que não concordam com práticas dos próprios templos que frequentam. Por mais que eu descenda dos judeus sefarditas, eu me considero brasileiro e ponto final. É pelo povo brasileiro que eu luto a cada dia para que se liberte das mentiras. Pode haver um crime de racismo de um negro para outro negro? Pode haver antissemitismo em um indivíduo com o sangue dos antigos judeus? Criticar e não concordar com atos religiosos não é racismo, é liberdade.